This is Growthaholics. This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde a gente fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Nosso objetivo aqui é acelerar o seu negócio a cada conversa e transformar você em um verdadeiro Growthaholic. Se você curte o nosso conteúdo, avalie o Growthaholics com 5 estrelas na sua plataforma favorita. Isso ajuda muito a chegarmos em mais pessoas e fortalecer ainda mais essa comunidade de empreendedores. Hoje vamos falar sobre algo que pouca gente entende de verdade, a liderança de um founder e por que ela é diferente da liderança de um gestor tradicional. Porque no fim do dia, o founder não lidera como um gestor, como a gente está acostumado, como a gente aprende na escola de administração. O founder lida com muito mais incerteza, tem ambição envolvida, responsabilidade pela existência do negócio e fazer algo do zero quando ainda não existe nada. Se você já se sentiu desencaixado dos livros de gestão, se já tentou aplicar ferramentas corporativas e não funcionou, se já se perguntou por que liderar em uma startup parece quase um esporte radical, esse episódio é para você. Então fica até o final porque eu vou te mostrar os estilos mais comuns de liderança de founders, como eles funcionam, onde a gente encontra problemas e como é que você diagnostica, inclusive, o seu time de founders para focar no crescimento do seu negócio, obviamente sem perder a essência do que te trouxe até aqui. Há mais ou menos 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, o Google era visto como uma empresa que tinha ficado no tempo, não tinha conseguido se atualizar, não tinha conseguido surfar na onda que ele mesmo tinha criado da inteligência artificial. Muita gente criticava como que uma empresa como o Google deixou o flanco aberto para uma OpenAI ou uma Anthropic surgirem e não fez nada a respeito, não surfou na onda que ele foi responsável lá atrás com a DeepMind e o artigo, né, do Transformers. Por que ele não surfou? E por que o Google hoje está realmente à frente, conseguindo colocar produtos para rodar, experimentando coisas? E eu diria que a grande diferença são os founders. A gente está vendo o Sergey Brin diretamente envolvido no negócio, ele que tinha saído junto com o Larry Page há alguns anos atrás, e deixou a empresa rodando de maneira muito eficiente em cima do modelo de negócios que ela tinha, mas de repente o mercado mudou. E hoje eles estão tomando decisões e agindo com uma velocidade que há muitos anos a gente não via essa empresa rodar. E aqui é onde começa a nossa discussão em relação ao que é o Founder Mode. Acho que 1 ano e pouco atrás, a gente vai colocar nas notas do episódio, o Paul Graham, que é o fundador do Y Combinator, aquela aceleradora americana aí super famosa, escreveu um artigo. Ele tem, aliás, ótimos artigos, se você gosta de ler, artigos sobre o nosso mercado e com um quê de filosofia, dá uma olhada nos artigos que ele escreve. Mas ele escreveu um artigo onde ele narra uma história contada pelo Brian Chesky, que é o fundador do Airbnb. E o Brian Chesky fala, olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida, a gente recebeu um monte de conselho de advisors sobre como que eu deveria me portar, o que eu deveria fazer, onde que eu deveria focar, alocar meu tempo, eu deveria delegar tudo, deveria passar para pessoas que são líderes, são gestores, são pessoas que conseguem tocar com competência todos os assuntos aqui da empresa. E de repente eu vi que esses conselhos não se aplicavam, eles estavam errados. E que a gente tem que estar com o Founder Mode ligado, especialmente se a gente está
num mercado competitivo, num momento competitivo, e o que para a maior parte das startups é o tempo todo. Isso impactou muito o mundo das startups. Aqui no Brasil, a gente quase que encara como um pecado você ser um empreendedor, um empresário. A gente tem meio que um estigma de que o empresário, o empreendedor é um amador, que chega um momento em que a empresa tem que ser, entre aspas, profissionalizada. E isso significa, obviamente, governança, processos e tudo mais. O que eu concordo, eu acho que as empresas precisam realmente desenvolver processos e tudo isso que a gente está falando aqui, se elas não crescem, elas atingem um platô e elas não vão crescer. Porém, se a gente considera que todos os mercados estão ficando cada vez mais competitivos, a gente está vendo mudanças estruturais no mercado com inteligência artificial, a questão que a gente se depara, e se a gente tiver que fazer mudanças mais relevantes na empresa, se a gente tiver que tomar decisões a respeito do produto, a respeito do time, a respeito da estrutura organizacional, que vão contra o que a maior parte dos manuais de gestão ditam, o que faz com que a gente pense aqui que, eventualmente, precisamos de mais founder mode aqui no nosso mercado. Mas não é sobre isso que eu quero falar com quem está empreendendo e ler os milhares de manuais que nós temos hoje disponíveis sobre gestão, sobre como que a gente deve tocar uma empresa, como que a gente deve tocar um negócio. E eu diria, e eu mesmo fui vítima desses conselhos ao longo de toda a minha trajetória e me sentindo, às vezes, violando alguma regra fundamental quando eu simplesmente não acreditava que aquilo era o que deveria ser feito. E eu acredito que os founders, eles têm características e papéis diferentes. E, obviamente, esses papéis vão mudando ao longo do estágio que a startup, que a empresa está. Claro que o seu papel quando a empresa está de 0 a 1 é um, quando a empresa está de 1 a 10 é outro, quando a empresa está de 10 a 100 é outro, quando a empresa está de 100 a 1000 é outro. Você vai tendo que se adaptar e faz parte. A gente já fez um episódio, inclusive, sobre isso, sobre a necessidade de você, como founder, ir se adaptando e aprendendo. Mas eu acho que existe uma definição básica aqui que eu queria trazer para a nossa discussão, que é a diferença entre um founder, um empreendedor e um executivo. E eu gosto de falar que o empreendedor, o founder, é alguém que consegue transformar energia em dinheiro. E um executivo, um gestor, é aquela pessoa que consegue transformar dinheiro em mais dinheiro. Pode parecer que é uma distinção pequena, mas ela é uma distinção gigantesca, porque o founder, ele se depara com o nada, ele se depara com o zero. E sair do zero, e esse zero não precisa ser o zero, não tenho nada, não tenho empresa, mas pode ser um zero em qualquer encruzilhada, pode ser o zero quando você é uma empresa trilionária e você precisa colocar algo diferente, arriscar tudo que você criou até agora, mas basicamente canalizar a energia e transformar a energia em dinheiro, que parece algo trivial, é algo que apenas poucas pessoas conseguem fazer. Isso do ponto de vista prático. Agora, do ponto de vista emocional, a gente também enfrenta outros desafios também, porque a gente ouve conselhos sobre burnout, sobre como que a gente lida com o nosso equilíbrio da nossa vida e tudo mais. E quando a gente é o founder, quando a gente é a pessoa mais, digamos assim, fundamental no DNA da nossa companhia, nós temos uma responsabilidade que transcende o trabalho, é uma responsabilidade existencial do nosso negócio. E uma das grandes tarefas do founder é não deixar, por exemplo, a empresa ficar sem dinheiro.
E esse nível de incerteza e de estresse, eu diria que mais de 90% das pessoas têm muita dificuldade de lidar. E eu vou dizer que eu mesmo demorei para desenvolver a capacidade de absorver esse nível de incerteza. Hoje, como há muitos anos eu estou inserido nesse mercado e tudo mais, para mim é mais tranquilo, mas eu acredito que não é todo mundo que tem essa capacidade. E eu não estou fazendo um juízo de valor aqui, não estou endeusando o founder. Eu estou basicamente dizendo que é um papel essencialmente diferente do papel de um gestor. Essa é a grande distinção que eu estou fazendo aqui. E aí existem algumas decisões, como a gente falou agora, a gente falou do Google, mas isso pode ser levado para qualquer empresa, algumas decisões que a maior parte dos gestores vai ter muita dificuldade de lidar, porque não são decisões pautadas pelo bom senso. É interessante eu falar isso, né? Como assim? A gente vai contra o bom senso? Na verdade, a gente vai contra o senso comum. Seria a melhor descrição disso. A maior parte dos gestores é pautada pela racionalidade e muitas vezes por uma decisão cartesiana em relação ao que deve ser feito no negócio. Ou seja, precisamos agora tornar mais eficiente esse processo. Enquanto que um founder muitas vezes vai olhar e vai falar assim, mas por que a gente tem esse processo? Por que não dá para a gente jogar isso fora e transformar essa área em outra coisa? Esse tipo de decisão não é uma decisão trivial e justiça seja feita, eu já vi vários gestores com muito mais, não é uma, eu não diria que é algo binário, aqui a distinção entre um gestor e um founder, mas eu já vi muitos gestores com essa característica também, talvez com uma postura, com uma configuração mais num espectro mais perto de um founder, e eu já vi essas pessoas criando muito valor, mas o que a gente está falando aqui existem decisões que somente com essa mentalidade a gente consegue tomar, e com essa responsabilidade a gente consegue tomar. Mas se não existem manuais, se não existe um playbook do que eu preciso fazer, como que eu aprendo a fazer isso? Essa é a pergunta que a gente se faz todo dia. Eu descobri que o melhor lugar para a gente aprender a fazer isso não são em manuais, mas em autobiografias. Por que eu falo de autobiografias? Porque as biografias, elas são interpretações do que eu pensei, ou do que um founder pensou. Agora, uma autobiografia é um raio-x na cabeça do founder. Explicar a forma que ele pensa e o jeito que ele pensa, para mim, não tem nada que se compare. Então, desde biografias, autobiografias clássicas, como a do Ray Kroc, do McDonald's, que para mim é uma das melhores, passando, por exemplo, pelas cartas que o Rockefeller escreveu para o seu filho, onde ele tem conselhos sobre como lidar com os seus negócios, e ao ler essas biografias, eu não estou fazendo juízo de valor em relação ao certo ou errado, mas tentando beber na fonte de quem construiu, de pessoas que efetivamente construíram. E eu acho que ali é onde a gente consegue entender como que essas pessoas lidaram com momentos de profunda incerteza e conseguiram reunir coragem e determinação, muitas vezes quando tudo parecia perdido. E eu acho que é ali onde a gente consegue também encontrar muita inspiração para nós mesmos. E eu acredito que
uma das coisas que a gente se depara e questiona sobre a nossa atuação na empresa talvez a configuração básica seria, não, você tem que delegar e você tem que deixar as pessoas fazerem, contratar pessoas muito boas, deixar as pessoas fazerem. E tudo bem, eu acho que quando a gente tem uma estrutura gigantesca, uma empresa muito robusta, isso faz todo sentido e ok, embora muitas vezes a gente tinha que fazer alterações bruscas de rumo e estratégia. Porém, quando a gente tem uma empresa menor e a gente olha aquele cargo, e eu nem estou falando aqui do cargo, mas a gente olha o CEO da empresa, a gente imagina uma pessoa numa sala, né, muito bonita, num andar específico lá do prédio, com uma fileira de secretárias e aquela importância, assistentes e que a gente sabe, se você é um founder, se você é uma founder aqui e está ouvindo, sabe que não é bem assim. A gente é o oposto, a gente está justamente no meio da batalha, no meio da trincheira, e se a gente for desenhar exatamente o que é a minha atividade, o que eu faço no dia a dia, a gente vai ver que a grande maioria dos founders não atua dessa forma. Os founders atuam onde precisa da sua energia, onde precisa do seu foco. Então, e depende muito do perfil também dos founders, a gente já vai falar um pouquinho sobre os tipos de founders e para você tentar se identificar com esses perfis, mas muitas vezes a gente fala, eu sou CEO, onde eu gasto a minha energia, onde eu passo a maior parte do meu tempo, eu passo meu tempo olhando produto, eu passo meu tempo falando com o cliente, eu passo meu tempo montando uma estratégia de marketing, eu posso passar minha semana inteira na rua entrevistando possíveis compradores do meu produto, eu posso passar a semana inteira falando com investidores, com potenciais investidores no meu negócio, eu posso passar a semana criando um processo que vai ser importante aqui, ou até mesmo fazendo coisas como banco, impostos, falando com o contador, com o advogado. Quer dizer, a definição do que é minha semana, o meu dia, é muito mais ditado pelo que o negócio precisa naquele momento do que propriamente uma agenda estável que eu sigo no dia a dia, né? Então, eu acho que a gente não precisa se sentir culpado por atuar naquilo que precisa da nossa energia. O próprio Brian Chesky falou recentemente numa entrevista que o founder deveria se envolver em tudo que ele puder, onde for humanamente possível dele se envolver. Ou seja, se ele puder se envolver em algum aspecto do negócio, ele deveria se envolver. Eu acho muito poderosa essa visão, cansa só de pensar nela, é claro, porque a gente já tem que fazer tanta coisa, mas eu acho que, especialmente nos primeiros anos da empresa, é o ritmo do founder que vai ditar para onde a empresa vai, o ritmo dela, os valores dela, o que ela acredita, o que ela não acredita. Ninguém vai fazer esse trabalho se não for os founders. Então, os founders, tem algumas atribuições que não tem como tirar dele, que é a cultura da empresa, a narrativa por trás da empresa, a visão de onde a gente quer chegar, o que se conecta com a ambição e, consequentemente, qual o produto que a gente tem para atingir essa visão, para atingir essa ambição, como é que a empresa vai se organizar, quais são os processos que a gente vai ter. Os founders têm que fazer fundraising, trazer capital para a empresa, né? Trazer dinheiro para a empresa, contratar os primeiros funcionários e muitas vezes, aí durante muitos anos, a boa parte dos colaboradores, porque eles vão passar por esse crivo cultural, por essa visão. E, obviamente, quem você traz a bordo determina boa parte do sucesso da organização. Então, não estou falando que o founder não tem que ter confiança no time. Não, muito pelo contrário. Eu acho que é importante trazer um time de primeira linha para a empresa. E se o founder vende a visão e tem uma narrativa consistente, ele consegue também trazer pessoas que estão mais alinhadas com isso e estão dispostas até, muitas vezes, a abrir mão
de uma remuneração maior no primeiro momento. Então, tudo isso faz parte da responsabilidade do founder e, obviamente, saber lidar com essa responsabilidade existencial do negócio, né? O peso nas costas de todo o negócio. E por isso mesmo a contrapartida das decisões mais importantes do negócio também ficarem com essa pessoa é super importante. E, obviamente, como eu falei, à medida que as pessoas vão ganhando mais confiança dentro dessa estrutura, e tem o espírito, e tem a cultura, e tem esse DNA que foi instalado pelo founder, elas também vão conseguir tomar boas decisões e vão ter essa atitude necessária. Mas a presença do founder, eu acredito que seja fundamental. Em 2023, saiu uma pesquisa que eu achei muito interessante, de um artigo que chama The Science of Startups, e a gente vai compartilhar aqui nas notas desse episódio. E essa pesquisa, ela coloca 6 perfis aqui que um founder pode ter dividido por 3 categorias. Então eu vou falar mais ou menos cada uma delas, eu queria que você pensasse quem é você, e depois eu vou falar qual desses perfis, ou qual a combinação desses perfis que funciona melhor. Perfil número 1, que é o fighter, a pessoa alta energia, combativa, encara risco, pressão, empurra as coisas com as próprias mãos se precisar, se a empresa precisar. É um lutador, é o perfil lutador. E esse está na categoria hacker, é o perfil hacker. É um perfil que faz a empresa andar para frente. O outro perfil é o operador, né? O operator, gosta da ordem, do processo, da confiabilidade, gosta da operação rodando redonda, da cadência, da rotina, eu acho que a cadência é muito importante. Então, peraí, Pedro, você não falou que o gestor é um... Não estou falando que gerir é ruim, ou que melhores práticas de gestão são ruins. Eu estou dizendo que o founder tem que, quando precisar, subscrever tudo isso e fazer o que precisa ser feito na empresa. Mas essa pessoa, que esse perfil operador, ela é responsável por dar o ritmo da organização, a cadência da organização, garantir que ela está andando do jeito certo. E esse também a gente coloca na categoria hacker. O terceiro perfil é o developer, né, que é o mais clássico, é uma pessoa orientada à tecnologia, orientada, enfim, a criar soluções, sistemas, construir, iterar, fazer a versão 2, 3, 4 do produto. E o developer também é um tipo hacker. São esses 3 tipos, são os tipos hacker que a gente fala. A gente entra no quarto tipo, que é o accomplisher, que é o realizador, que a gente fala, que é a pessoa que é orientada à realização, que é orientada à meta, que é orientada à performance, que gosta da realização, de fazer acontecer, de bater o número, de entregar o resultado. Essa pessoa, ela tem um ímpeto de fazer as coisas andarem também de uma maneira agressiva. E esse já se encontra num tipo que é o hustler, que é categorizado nesse estudo. Aí a gente tem o líder, que também é um hustler, que é uma pessoa que é mais carismática, que é mais social, que puxa o time, que alinha a visão, que sabe falar com o investidor, que exerce a liderança de uma maneira muito natural, né, que é o líder. Então esses dois, né, o accomplisher e o líder, são o tipo hustler. E o último tipo, o sexto tipo, ele fala que é o hipster, é um engineer, desculpa, que é um engineer na categoria hipster. E o engineer, ele não necessariamente é um desenvolvedor, né? Mas ele é alguém que tem uma capacidade muito profunda de entender o assunto. Por exemplo, se eu tenho uma startup, às vezes, de saúde, é um médico, é alguém, pesquisador da área de saúde. Se eu tenho uma startup da área deep tech, é uma pessoa que entende do hardware, que entende essa pessoa que consegue trazer um refinamento muito grande para a solução final, sabe ver as nuances, ele sabe ou ela sabe diferenciar o que é bom e o que não é bom, sabe criar diferenciação. Então, esse
é o que a gente fala que é o hipster, né? Que é a pessoa super especializada naquela área. E esses autores desse artigo, eles pegaram os founders de várias startups e combinaram esses perfis e tentaram entender qual a combinação ideal de perfis de founders que está mais correlacionada com o sucesso da startup, com mais crescimento, fundraising e tudo mais. E eles descobriram que a combinação de 3 perfis eram ideais, né? Ou seja, um de cada do que eu falei. O engineer, que é o hipster, né? Ou seja, alguém que vai te dar uma aula sobre o assunto que a startup está trabalhando. O hacker, ou seja, é um fighter, né? Que é aquela pessoa bem combativa, né, de alta energia, um operator, né, um operador ou um developer, qualquer um dos 3 aqui, tem que ter um hacker, e um hustler, né, que daí ou é um líder ou é um accomplisher, né, um realizador. Então, ou é aquela pessoa carismática, ou é aquela pessoa orientada à meta e tudo mais. Então, vejam, eu falei vários perfis aqui. Então, os founders, eles vêm em diferentes embalagens, eles não são um perfil. A gente tem vários perfis de founder, mas todos eles têm em comum o peso da responsabilidade, a visão do que eles querem construir juntos. E isso aqui é muito difícil de substituir. Eu sempre recomendo trazer co-founders para as startups, né? Porque eu acho que os co-founders ajudam não só a dividir o peso, que é muito alto, porque a gente sabe que criar algo do zero, tirar algo do chão e mesmo evoluir o negócio não é simples, mas também eles têm a responsabilidade de tomar decisões difíceis, olhar produto, olhar tudo que precisa ser olhado. Então, eu acredito muito que quando a gente entende melhor o nosso papel e o que eu deveria estar fazendo, a gente consegue alocar nossa energia e o nosso tempo da melhor maneira possível. A pergunta dividida em 2 aqui, na verdade, perguntas que eu faria para vocês qual que é o perfil que você acredita que você tem e o que você acha que falta para você? E não necessariamente... Obviamente seria o ideal, mas não necessariamente você precisa complementar o seu perfil com co-founders, você pode contratar uma equipe que complemente o seu perfil também. Se você é um cara mais operador, você precisa de alguém mais agressivo na linha de frente. Só um operador que vai botar cadência, ritmo, não vai conseguir ir para um outro patamar. Então a gente precisa ter um accomplisher, um líder junto para fazer o negócio chegar num patamar. E quando eu vejo alguma startup, essa startup não está crescendo, não está acontecendo, eu penso, será que a gente tem os perfis aqui à frente desse negócio que conseguem fazer o que a gente precisa fazer? Mas eu também penso, será que os founders, eles estão se dando permissão para fazer o que precisa de fato ser feito? E é muito interessante. Outro dia eu estava numa reunião de mentoria, eu estava mentorando um grupo, e aí uma empreendedora me falou, olha, Pedro, eu faço isso aqui hoje, ó, meu produto é isso, eu faço isso e tal, pipipi, popopó. Me descreveu o produto, tá bom, mas olha só, eu queria validar uma coisa contigo, o que eu acho que eu deveria estar fazendo é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui e tal. Aí eu perguntei, mas por que você não faz isso então, que você acabou de me dizer? Dela, você acha que eu deveria fazer isso? Eu tenho certeza que você deveria fazer isso. O alívio dessa empreendedora foi tocante, porque parece que ela estava esperando alguém dar permissão para ela fazer aquilo que ela acredita. Porque talvez ela tenha feito tantas sessões de mentoria, onde mentores começaram a tentar trazer melhores práticas, uma visão mais, espera aí, você, né, uma coisa um pouco mais padrão, como, por exemplo, espera aí, você, qual o TAM do seu, o tamanho do mercado, seu produto mercado é pequeno, e ela, meu Deus, e de repente, não, peraí, você está enxergando errado o meu mercado, você está enxergando errado o meu produto, você está enxergando, e às vezes a gente está tão imerso na incerteza, a gente está tão imerso
em tantas peças móveis que quando alguém de fora vem e fala, olha, acho que você está errado aqui, é normal a gente se contaminar, é normal a gente se abalar, mas você está aqui para tocar a sua visão, tocar o que você acredita. Se é para tocar o que outro acredita, não precisa de você. Aí você não precisa de um empreendedor, né? Precisa de alguém que vai pegar o playbook da outra pessoa e executar. Então, isso é um ponto importante. E é claro que eu não posso deixar de falar com o impacto de AI e de tudo que a gente vê hoje sendo possível fazer. Eu vou dizer com bastante sinceridade aqui para você, acho que hoje o impacto da inteligência artificial na minha produtividade, no meu output, eu diria que ele aumentou 60%, pelo menos 50% ele aumentou usando ferramentas de AI. E se isso é verdade para todo mundo, o que a gente consegue fazer é muito mais do que a gente conseguia fazer há pouco tempo atrás. Ou seja, o output que você consegue ter enquanto empreendedor, enquanto founder, é muito maior. E você deveria usar essas ferramentas a seu favor para você conseguir criar mais e mais rápido aquilo que você precisa criar. Então, inclusive, complementando falhas que você tem, utilizando AI, automatizando coisas, até na parte da gestão mesmo, da cadência, você pode e deve utilizar essas ferramentas. E por último, eu queria deixar aqui um recado para vocês que, como eu falei, a gente fica tão imerso na nossa bolha mental do que eu preciso fazer e tudo mais, que a gente busca um auxílio, alguém que vai me ajudar, e no final do dia, você tem que subir no seu palanque, você tem que subir no seu pedestal para você criar o seu negócio. Então, a ajuda externa, ela pode até talvez dar uma ferramenta ou outra para você, mas no final do dia é a sua visão e a sua convicção que vão fazer esse negócio acontecer. Lembrando que você vai transformar energia em dinheiro. Então, não seja tão comprador de metodologias e artigos e etc. de terceiros, mas se esforce para criar uma visão mais proprietária, mais autoral sua, com seu estilo, com a sua marca, porque eu acho que é isso que está por trás das melhores empresas. É uma marca mais autoral, é uma visão mais proprietária, que eu acho que você consegue, é por isso que existe você, né? Senão não precisaria de você para tocar o seu negócio. Então não tenha medo de abraçar esse lado, porque eu acho que é um dos lados mais importantes. Então esse é um recado, são os recados que eu queria deixar aqui para você, e obviamente eu queria ouvir as suas histórias, e se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa conversa aqui é que founder não é um gestor tradicional de negócio, né? Você lidera tensão, incerteza, visão de longo prazo, responsabilidade de transformar uma ideia, de transformar uma intenção em algo real. Você vai ter que desenvolver o seu estilo de liderança e os seus skills à medida que a sua empresa evolui. O negócio só vai escalar quando você escalar junto com ele. E eu queria ouvir você também, o que desses estilos que eu mencionei, o que representa você, em que fase da sua jornada você está hoje. Eu queria que você comentasse aqui nesse episódio o que fez mais sentido para você, ou no LinkedIn, vai lá no meu perfil, Pedro Weingärtner, no LinkedIn, comenta para mim. Se você curte esse tipo de reflexão e quer continuar evoluindo como founder, também tem a nossa newsletter, Growthaholics, onde a gente compartilha muitos conteúdos, estudos e conhecimentos que eu acho que podem enriquecer bastante a sua jornada. E, obviamente, estamos sempre publicando conteúdos nessa linha aqui. E essa discussão também pode continuar lá no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo dessa comunidade, da comunidade Growthaholics, é um grupo que discute, se ajuda, traz insights, e eu sempre comento lá e coloco coisas novas lá. Então, se você gosta, vai lá nas notas desse episódio, tem ali o link para você entrar na nossa comunidade.
E antes de fechar, eu queria te pedir uma coisa rápida. A Ace Ventures está concorrendo no Global Startup Awards, que é uma das maiores premiações aqui do ecossistema global. Se você acredita no nosso trabalho, dá uma olhadinha na descrição desse episódio e vota na gente. São poucos segundos, é super rápido e ajuda a gente a botar o ecossistema brasileiro no mapa e levar ainda mais longe aqui o trabalho que a gente faz. Obrigado por ouvir mais um episódio e a gente se vê no próximo Growthaholics.